Jaya Sri Chaitanya Charitamrita e Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jaya. Continuando a leitura do capítulo 6 do Antya Lila, o encontro do Senhor com Raghunath Das, a partir do verso 156. Entretanto, os vigias montavam guarda atentamente ali. Raghunath Das imaginava diversos meios pelos quais pudesse escapar de sua vigilância. Nessa ocasião, todos os devotos da Bengala iam a Jagannath Puri para ver o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das viu-se impossibilitado de acompanhá-los, pois eles eram tão famosos que ele seria pego imediatamente. Assim, Raghunath Das pensou profundamente em como dar um jeito de escapar. E certa noite, enquanto dormia na Durga Mandapa, o sacerdote Yadunandanacharya entrou na casa quando faltavam apenas 4 dandas para a noite expirar. Yadunandanacharya era o sacerdote e mestre espiritual de Raghunath Das. Embora nascido em família de Brahmanas, ele aceitara a misericórdia de Vasudeva Datta. Yadunandanacharya fora oficialmente iniciado por Advaita Acharya. Assim, ele considerava o Sr. Chaitanya sua vida e alma. Quando Yadunandanacharya entrou na casa de Raghunath Das e ficou de pé no pátio, Raghunath Das foi até lá e prostrou-se para oferecer suas reverências. Um dos discípulos de Yadunandanacharya estivera adorando a deidade, mas abandonaram esse serviço. Yadunandanacharya desejava que Raghunath Das convencesse o discípulo a reassumir aquele serviço. Yadunandanacharya pediu a Raghunath Das: por favor, induze o Brahmana a reassumir o serviço, pois não há nenhum outro Brahmana para fazê-lo. Após dizer isso, Yadunandanacharya levou Raghunath Das consigo e saiu. Naquele momento, todos os vigias dormiam profundamente, pois a noite chegava ao fim. A casa de Yadunandanacharya ficava a leste da casa de Raghunath Das. Yadunandanacharya e Raghunath Das conversaram enquanto iam rumo àquela casa. Na metade do caminho, Raghunath Das prometeu o seguinte aos pés de lótus de seu mestre espiritual: irei à casa desse Brahmana, convencê-lo-ei a voltar e enviá-lo-ei para a tua casa. Podes ir para casa sem ansiedade. Seguindo tua ordem, persuadirei o Brahmana. Com esta promessa, após pedir permissão, ele decidiu partir. Raghunath Das pensou: esta é a maior oportunidade para eu ir embora, pois desta vez não há servos nem vigias comigo. Com isso em mente, ele apressou-se em seguir rumo ao leste. Às vezes, voltava-se e olhava para trás, mas ninguém o seguia. Pensando nos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu e do Sr. Nityananda Prabhu, ele saiu da trilha comum e com muita pressa seguiu por uma que quase não era utilizada. Deixando a trilha comum que ia dar nas aldeias, ele atravessou as florestas e com o coração e a alma pensava nos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele caminhava cerca de 50 km por dia e à noite descansava no estábulo de um leiteiro. Ao ver que Raghunath Das jejuava, o leiteiro dava-lhe algum leite. Raghunath Das bebia o leite e deitava-se para dormir ali aquela noite. Na casa de Raghunath Das, o servo e o vigia, notando a sua falta, imediatamente foram até seu mestre espiritual, Yadunandanacharya, para perguntar-lhe sobre ele. Yadunandanacharya disse: ele já me pediu permissão para voltar para casa. Assim surgiu um som tonitruante à medida que todos gritavam: agora, Raghunath foi embora. O pai de Raghunath Das disse: sei que todos os devotos da Bengala foram a Jagannath Puri para ver o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das fugiu com eles. 10 homens devem imediatamente ir capturá-lo e trazê-lo de volta. O pai de Raghunath Das escreveu uma carta a Shivananda Sena pedindo-lhe humildemente: por favor, devolve meu filho.
Em Jankara, os 10 homens deram um grupo de Vaishnavas que iam para Nilachal. Após entregar a carta, os homens perguntaram a Shivananda Sena sobre Raghunath Das, mas Shivananda Sena replicou: ele não veio por aqui. Os 10 homens voltaram para casa e o pai e a mãe de Raghunath Das ficaram cheios de ansiedade. Raghunath Das, que descansara na casa do leiteiro, levantou-se de manhã cedo. Ao invés de ir para o leste, voltou-se para o sul e seguiu em frente. Ele atravessou Chatrabhuga, mas ao invés de seguir na trilha comum, seguiu no caminho que ligava uma aldeia a outra. Não se importando com a alimentação, ele viajava o dia inteiro. A fome não era obstáculo algum, pois sua mente estava fixa em obter refúgio aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Às vezes mastigava grãos fritos, às vezes cozinhava, às vezes bebia leite. Dessa maneira, recorrendo a qualquer coisa que lhe fosse acessível, mantinha-se vivo onde quer que fosse. Em 12 dias, ele chegou a Jagannath Puri, mas durante toda a sua viagem comeu apenas por 3 dias. Quando Raghunath Das encontrou-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor estava sentado com seus companheiros, liderados por Swarup Damodar. Ficando em um lugar distante no pátio, ele caiu, prestando reverências. Então Mukunda Datta disse: lá está Raghunath. Nem bem ouviu estas palavras, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu boas-vindas a Raghunath Das. Vem cá, disse ele. Então Raghunath Das agarrou os pés de lótus do Senhor, mas levantando-se o Senhor, por sua misericórdia motivada, abraçou-o. Raghunath Das ofereceu orações aos pés de lótus de todos os devotos, encabeçados por Swarup Damodar Goswami. Ao ver a misericórdia especial que Sri Chaitanya Mahaprabhu otorgara a Raghunath Das, eles abraçaram-no também. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: a misericórdia do Senhor Krishna é mais forte do que qualquer outra coisa. Por isso o Senhor libertou-te do poço da vida materialista, que é como um buraco dentro do qual as pessoas defecam. Raghunath Das respondeu mentalmente: não sei quem é Krishna. Tudo que sei é que tua misericórdia, ó meu Senhor, salvou-me de minha vida familiar. O Senhor prosseguiu: tanto teu pai quanto seu irmão mais velho têm relação de fraternidade com o meu avô, Nilambara Chakravarti. Por isso, considero-os meus avós. Já que teu pai e seu irmão mais velho são irmãos mais novos de Nilambara Chakravarti, posso fazer chacota com eles dessa maneira. Meu querido Raghunath Das, teu pai e seu irmão mais velho são exatamente como vermes no excremento no poço do gozo material, pois a grande doença do veneno do gozo material é o que eles consideram ser felicidade. Embora teu pai e teu tio sejam caridosos como os brahmanas e lhes prestem muita ajuda, mesmo assim não são Vaishnavas puros. Contudo, eles são quase Vaishnavas. Aqueles que são apegados à vida materialista e são cegos à vida espiritual agem de tal maneira que suas ações e reações correspondentes prendem-nos a repetidos nascimentos e mortes. Por sua vontade espontânea, o Senhor Krishna libertou-te de tal vida materialista condenada. Portanto, não se podem descrever na íntegra as glórias da misericórdia motivada do Senhor Krishna. Ao ver Raghunath Das esquálido e sujo por ter viajado praticamente em jejum por 12 dias, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, com seu coração derretendo-se devido à misericórdia imotivada, falou a Swarup Damodar: meu querido Swarup, disse ele, confio-te esse Raghunath Das. Por favor, aceita-o como teu filho ou servo. Agora há 3 Raghunathas entre os meus associados. De hoje em diante, esse Raghunatha passa a ser conhecido como o Raghu de Swarup Damodar. Ao dizer isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu segurou a mão de Raghunath Das e confiou-o às mãos de Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar Goswami aceitou Raghunath Das, dizendo: Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo o que ordenas é aceito. Então abraçou novamente Raghunath Das. Não posso descrever adequadamente a afeição que Sri Chaitanya Mahaprabhu por seus devotos. Sendo misericordioso para com Raghunath Das, o Senhor falou o seguinte a Govinda:
A caminho, Raghunath Das jejuou e sofreu incômodos por muitos dias. Portanto, durante alguns dias, toma conta dele muito bem, de sorte que ele possa comer até se fartar. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Raghunath Das: vai banhar-te no mar. Então, vê o Sr. Jagannatha no templo e volta aqui para tomar tua refeição. Após dizer isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e foi realizar seus deveres no meio-dia. E Raghunath congratulou-se com todos os devotos ali presentes. Ao verem a misericórdia motivada de Sri Chaitanya Mahaprabhu para com Raghunath Das, todos os devotos, tomados de admiração, louvaram sua boa fortuna. Raghunath Das tomou seu banho de mar e viu o Sr. Jagannatha. Então regressou a Govinda, o servo pessoal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govinda ofereceu-lhe um prato com os restos de comida deixados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao que Raghunath Das, cheio de felicidade, aceitou a prachada. Raghunath Das ficou aos cuidados de Swarupa Damodar Goswami e por 5 dias Govinda forneceu-lhe os restos de comida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A partir do 6º dia, Raghunath Das ficava de pé no portão conhecido como Simhadvar. E ali, após a cerimônia de Puspanjali, na qual oferecem-se flores ao Senhor, mendigava doações. À noite, após terminar seus deveres prescritos, os vários servos do Sr. Jagannatha, conhecido como Vishayas, voltam para casa. Caso vejam um Vaishnava de pé, esmolando no Simhadvar, eles, por misericórdia, providenciam para que os comerciantes lhe deem algo para comer. Dessa maneira, é um costume bem antigo que um devoto que não dispõe de nenhum outro meio de subsistência fique de pé no portão Simhadvar para receber doações dos servos. Assim, o Vaishnava completamente dependente fica o dia todo cantando o santo nome do Senhor e tem plena liberdade de ver o Sr. Jagannatha. É costume que alguns Vaishnavas esmolem das barracas de caridade e comam tudo que lhe deem, ao passo que outros ficam durante a noite de pé no portão Simhadvar, pedindo esmolas dos servos. A renúncia é o princípio básico que permeia as vidas dos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao ver essa renúncia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, fica extremamente satisfeito. Govinda disse a Sri Chaitanya Mahaprabhu: Raghunath Das já não toma prachada aqui. Agora ele posta-se ao Simhadvar, onde pede algo para comer. Ao ouvir isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou imensamente satisfeito. Raghunath Das fez muito bem, disse ele. Ele agiu adequadamente para uma pessoa na ordem renunciada. Uma pessoa na ordem renunciada deve sempre cantar o santo nome do Senhor, deve mendigar algo para comer e deve sobreviver dessa maneira. O Vairagi, uma pessoa na ordem renunciada, não deve depender de outros. Se ele faz isso, será mal sucedido e Krishna rejeitá-lo. Se um renunciante fica ansioso de que sua língua prove diferentes alimentos, sua vida espiritual torna-se um fiasco e ele ficará escravo das papilas gustativas de sua língua. O dever de uma pessoa na ordem renunciada é sempre cantar o mantra Hare Krishna. Ele deve satisfazer seu estômago apenas com aqueles legumes, folhas, frutas e raízes que lhe são disponíveis. Quem é escravo da língua e que por isso dedicado aos órgãos genitais e ao estômago, corre de um canto ao outro, não pode alcançar Krishna. No dia seguinte, Raghunath Das perguntou aos pés de lótus de Swarupa Damodar sobre o seu dever. Não sei por que abandonei a vida familiar, disse ele. Qual o meu dever? Por favor, instrui-me. Raghunath Das jamais falou sequer uma palavra perante o Senhor. Ao invés disso, através de Swarupa Damodar Goswami e Govinda, ele informava ao Senhor quais os seus desejos. No dia seguinte,
Swarup Damodar Goswami submeteu à apreciação do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das tem o seguinte a dizer a teus pés de lótus: não conheço meu dever nem a meta da minha vida, portanto, por favor, instrui-me diretamente e tua boca transcendental. Sorrindo, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Raghunath Das: já indiquei Swarup Damodar Goswami como teu instrutor. Podes aprender com ele qual é teu dever e como desempenhá-lo. Ele sabe bem mais do que eu. Não obstante, se com fé e amor desejas receber minhas instruções, podes, a partir das seguintes palavras, determinar teus deveres. Não fale com as pessoas em geral, nem ouças o que elas dizem. Não deves comer alimentos muito saborosos, nem deves te vestir com muita elegância. Não contes com honra, mas oferece aos outros todo o respeito. Canta sempre o santo nome do Senhor Krishna, e dentro de tua mente fique em Vrindavana para prestar serviço a Radha e Krishna. Dê-te sucintamente minhas instruções, agora obterás de Swarup Damodar todos os pormenores delas. Aquele que se considera inferior à palha, que é mais tolerante que uma árvore e que não espera a honra pessoal, mas sempre está disposto a oferecer respeito aos outros, pode muito facilmente cantar sempre o santo nome do Senhor. Tendo ouvido isso, Raghunath Das ofereceu orações aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor abraçou-o, cheio de misericórdia. Sri Chaitanya Mahaprabhu novamente confiou a Swarup Damodar. Assim, Raghunath Das prestou serviço muito confidencial a Swarup Damodar Goswami. Nesse momento, todos os devotos da Bengala chegaram e, como antes, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu-os com muito sentimento. Como fizera anteriormente, ele limpou o templo de Gunditya e promoveu para os devotos um banquete no jardim. Novamente, o Senhor dançou com os devotos durante o festival de Ratha Yatra. Ao ver isto, Raghunath Das ficou tomado de admiração. Quando Raghunath Das encontrou-se com todos os devotos, Advaitacharya mostrou-lhe muita misericórdia. Ele também encontrou-se com Shivananda Sena, que informou: teu pai enviou 10 homens para levar-te embora. Ele escreveu-me uma carta pedindo-me que te mandasse de volta. Mas, como aqueles 10 homens não obtinham nenhuma informação sobre ti, partiram de Jankara e foram para casa. Quando todos os devotos da Bengala voltaram para casa, após demorarem-se em Jagannath Puri por 4 meses, o pai de Raghunath Das ficou sabendo da chegada deles e por isso enviou um homem até Shivananda Sena. Esse homem perguntou a Shivananda Sena: viste alguém que pertencente à ordem renunciada hospedou-se na residência de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Trata-se de Raghunath Das, filho de Govardhana Majumdar. Por acaso te encontraste com ele em Nilachal? Shivananda Sena respondeu: sim, cavalheiro. Raghunath Das está com Sri Chaitanya Mahaprabhu e é um homem muito famoso. Quem não o conhece? Sri Chaitanya Mahaprabhu colocou-o aos cuidados de Swarup Damodar. Raghunath Das tornou-se tal qual a vida de todos os devotos do Senhor. Ele canta Mahamantra Hare Krishna dia e noite, sem parar. Ele nunca abandona o refúgio de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nem sequer por um momento. Ele está na ordem suprema de vida renunciada. Na verdade, ele não se importa com comer ou vestir-se. De alguma forma, ele consegue comer e assim mantém sua vida. Após passarem-se 10 dandas, 4 horas da noite, e após ter assistido à realização de Puspanjali, Raghunath Das fica postado ao portão Shinhadvara e pede algumas esmolas para comer. Ele come se alguém lhe dá algo para comer. Às vezes jejua e outras vezes mastiga grãos frios. Após ouvir isto, o mensageiro retornou até Govardhana Majumdar e participou de tudo aquilo sobre Raghunath Das. Ao ouvirem a descrição de como é que Raghunath Das comportava-se na ordem renunciada, seu pai e mãe ficaram muito tristes.
isso, visando a seu conforto, decidiram enviar-lhe alguns homens com mantimentos. Imediatamente, o pai de Raghunath Das enviou a Shivananda Sena 400 moedas, 2 servos e um brahmana. Shivananda Sena informou-lhes: não podeis ir diretamente a Jagannath Puri, mas quando eu for para lá, podereis acompanhar. Agora voltai para casa. Quando todos nós formos, levar-vos-ei todos vós comigo. Descrevendo este incidente, o grande poeta Sri Kavi Karnapura, em seu livro, escreveu prodigamente sobre as atividades gloriosas de Raghunath Das. Raghunath Das é um discípulo de Yadunandana Acharya, que é muito cortês e extremamente querido de Vasudeva Data, um residente de Kanchanapali. Graças às qualidades transcendentais de Raghunath Das, todos nós, devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, queremos-lhe mais do que nossas próprias vidas. Como foi favorecido pela abundante misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é sempre agradável, vividamente fornecendo à ordem renunciada um exemplo superior. Esse queridíssimo seguidor de Swarup Damodar Goswami é o oceano da renúncia. Quem dentre os residentes de Nilachal, Jagannath Puri, não o conhece muito bem? Esse verso é do Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka, capítulo 10, verso 3, de Kavi Karnapura. Por ele ser muito agradável a todos os devotos, Raghunath Das Goswami facilmente tornou-se como a fértil terra da boa fortuna, onde ficou adequado plantar a semente do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ao mesmo tempo em que era semeada, a semente brotou, produzindo uma inigualável árvore de amor por Sri Chaitanya Mahaprabhu, a qual produziu frutos. Esse é o verso seguinte do Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka, capítulo 10, verso 3. Nestes versos, o grande poeta Kavi Karnapura dá a mesma informação que Shivananda Sena transmitiu ao mensageiro do pai de Raghunath Das. No ano seguinte, quando Shivananda Sena, como de costume, ia a Jagannath Puri, os servos e o Brahman, que era o cozinheiro, foram com ele. Durante a sua viagem a Jagannath Puri, os servos e o Brahman levavam consigo 400 moedas. Lá encontraram-se com Raghunath Das. Raghunath Das não quis receber o dinheiro nem os homens mandados por seu pai. Por isso, um servo e o Brahman ficaram por lá, com o dinheiro. Nessa época, Raghunath Das, muito atenciosamente, convidava Sri Chaitanya Mahaprabhu à sua casa durante 2 dias de cada mês. As despesas dessas 2 ocasiões orçavam em 640 kauris. Portanto, ele tirava essa quantia do servo e do Brahman. Por 2 anos, Raghunath Das continuou a fazer esse convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas no final do 2º ano ele parou. Quando já fazia 2 meses seguidos que Raghunath Das deixara de convidar o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor, filho de Mãe Sati, indagou a Swarup Damodar. O Senhor perguntou: por que Raghunath Das deixou de me fazer convites? Swarup Damodar respondeu: ele deve ter reconsiderado algo em sua mente. Devido aos bens que recebo de pessoas materialistas, é que tenho condições de convidar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sei que a mente do Senhor não se satisfaz com isso. Minha consciência é impura, pois aceito todos esses bens de pessoas que só estão interessadas em dinheiro. Portanto, com essa espécie de convite, só consigo alguma reputação material. A meu pedido, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceita os convites, pois sabe que uma pessoa tola como eu ficaria muito magoada se ele não os aceitasse. Considerando todos esses pontos, Swarup Damodar concluiu, ele parou de te convidar. Ao ouvir isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e falou o seguinte: quando alguém come alimento oferecido por um materialista, sua mente fica contaminada. E com a mente contaminada, ele não consegue pensar em Krishna apropriadamente. Quando alguém aceita o convite formulado por uma pessoa contaminada pelo
modo material da paixão, tanto a pessoa que oferece o alimento quanto a pessoa que o aceita contaminam-se mentalmente. Devido à avidez de Raghunath Das, aceitei seu convite por muitos dias. É muito bom que, sabendo disso, Raghunath Das agora automaticamente abandonou esta prática. Após alguns dias, Raghunath Das deixou de ficar postado próximo ao portão Srimad Bhagavatam e, ao invés disso, passou a comer as esmolas que pedia em uma barraca de distribuição gratuita de alimentos. Quando Govinda transmitiu-lhe essa notícia, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Swarup Damodara: por que Raghunath Das não mais fica postado ao portão de Srimad Bhagavatam para pedir esmolas? Swarup Damodara respondeu: Raghunath Das sentia-se infeliz ficando postado ao Srimad Bhagavatam. Sendo assim, agora ele vai, ao meio-dia, pedir doações numa barraca de caridades. Ao ouvir essa notícia, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: ele fez muito bem ao não mais se postar ao portão de Srimad Bhagavatam. Semelhante pedido de doações lembra o comportamento de uma prostituta. Aí vem uma pessoa se aproximando. Ela dá-me algo. Essa pessoa deu-me algo ontem à noite. Agora outra pessoa está se aproximando. Talvez ela me dê algo. A pessoa que acabou de passar não me deu nada, mas essa outra pessoa virá e ela dar-me alguma coisa. Assim, a pessoa, na ordem renunciada, deixa de lado sua neutralidade e passa a depender da caridade dessa ou daquela pessoa. Com isso em mente, ela adota a ocupação de uma prostituta. Se alguém vai à barraca onde se distribui comida gratuita e enche seu estômago com o que possa obter, não há possibilidade de ir falar coisas indesejáveis. Ele pode cantar muito pacificamente o Mahamantra Hare Krishna. Após dizer isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu novamente outorgou sua misericórdia a Raghunath Das, dando-lhe um pedaço de pedra da colina de Govardhana e uma guirlanda de conchinhas. Anteriormente, quando Shankarananda Sarasvati regressara de Vrindavan, trouxeram um pedaço de pedra da colina de Govardhana e também a guirlanda de conchas. Ele presenteou estes dois itens, a guirlanda de conchas e a pedra da colina de Govardhana, a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao receber esses dois artigos em comum, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou extremamente feliz. Enquanto cantava, colocava a guirlanda ao redor de seu pescoço. Ora o Senhor colocava a pedra sobre seu coração, ora sobre seus olhos. Ele cheirava-a com seu nariz, ora cheirava-a com seu nariz, ora colocava sobre sua cabeça. A pedra de Govardhana sempre ficava úmida com as lágrimas de seus olhos. Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia: esta pedra é diretamente o corpo do Sr. Krishna. Durante 3 anos ele conservou consigo a pedra e a guirlanda. Então, imensamente satisfeito com o comportamento de Raghunath Das, o Senhor entregou-lhe ambas. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruiu a Raghunath Das: esta pedra é a forma transcendental do Sr. Krishna. Adora a pedra com muita dedicação. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: sê como um Brahmana perfeito e no modo da bondade, adora esta pedra, pois com essa adoração não há dúvidas de que logo logo obterás amor estático por Krishna. Para tal adoração, faz-se necessário uma jarra de água e algumas flores de uma árvore de tulsi. Quando realizada em completa pureza, esta adoração está em bondade completa. Com fé e amor, deves oferecer 8 macias flores de tulsi, cada uma acompanhada de 2 folhas de tulsi, uma a cada lado da respectiva flor. Assim, depois de aconselhar como adorar, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, com sua mão transcendental, pessoalmente ofereceu a Raghunath Das a Govardhana Shila. Conforme for aconselhado pelo Senhor, Raghunath Das, cheio de júbilo transcendental, adorou a Shila. Swarup Damodar deu a Raghunath Das 2 panos, cada um medindo cerca de 18 centímetros de comprimento, uma plataforma de madeira e uma jarra para colocar a água.
Dessa maneira, Raghunath passou a adorar a pedra de Govardhana, e à medida que a adorava, via diretamente na pedra Krishna, a suprema personalidade de Deus, o filho de Nanda Maharaj. Meditando em como receber a Govardhana Shila diretamente das mãos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath ficava sempre inundado com amor estático. A quantidade de bem-aventurança transcendental que Raghunath desfrutava pelo simples fato de oferecer água e tulsi não pode ser alcançada mesmo por alguém que adora a deidade com 16 classes de parafernália. Assim, depois que já fazia algum tempo que Raghunath adorava a Govardhana Shila, certo dia, Swarup Damodar falou-lhe o seguinte: oferece à pedra de Govardhana o equivalente a 8 kotis de doces de primeira classe, conhecidos como Khaja e Sandesh. Se os ofereceres com fé e amor, eles serão tal qual néctar. Então, Raghunath Das passou a oferecer os dispendiosos doces conhecidos como Khaja, que Govinda, seguindo a ordem de Swarup Damodar, fornecia. Ao receber a pedra e a guirlanda de conchas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das pôde entender a intenção do Senhor. Dessa maneira, ponderou o seguinte: ao oferecer-me a Govardhana Shila, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofereceu-me um lugar perto da colina de Govardhana. E ao oferecer-me a guirlanda de conchas, ele ofereceu-me refúgio aos pés de lótus de Srimati Radharani. A bem-aventurança transcendental de Raghunath Das não conhecia limites. Esquecendo-se de todas as coisas externas, ele, com seu corpo em mente, servia os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quem poderia enumerar os ilimitados atributos transcendentais de Raghunath Das? Seus princípios reguladores estritos eram exatamente como marcas traçadas numa pedra. Dentro das 24 horas, Raghunath Das passava mais de 22 cantando o Mahamantra Hare Krishna e lembrando-se dos pés de lótus do Senhor. Ele reservava apenas 1h30 para comer e dormir. Em alguns dias, mesmo isso lhe era impossível. Os tópicos relacionados à sua renúncia são maravilhosos. Por toda a sua vida, ele jamais consentiu que sua língua desfrutasse de gozo dos sentidos. Ele jamais tocava em nada para usar, exceto um pequeno tecido surrado e um lençol remendado. Dessa maneira, ele cumpria muito estritamente a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Comia apenas o suficiente para manter-se vivo, e ao comer repreendia-se da seguinte maneira: ganha tudo quem limpa o coração com o conhecimento perfeito e compreende Krishna, o Brahman Supremo. Por que então semelhante pessoa deveria agir como um libertino, tentando muito cuidadosamente manter seu corpo material? A prachada do Sr. Jagannatha é vendida pelos mercadores e aquilo que não é vendido decompõe-se após 2 ou 3 dias. Todo o alimento decomposto é jogado no portão Shimhadvara para as vacas de Tailanga. Devido ao seu odor fétido, nem mesmo as vacas conseguem comê-lo. À noite, Raghunath Das acolhia-se após decomposto, lavava-o, levava-o para casa e lavava-o com bastante água. Então colocava sal na porção interna do arroz, que é muito dura, e comia. Certo dia, Swarup Damodar viu as atividades de Raghunath Das. Assim, sorrindo, pediu uma pequena porção dessa comida e comeu-a. Swarup Damodar disse: todos os dias comes semelhante néctar, porém nunca ofereces a nós. Nunca ofereces a nós. Onde está a tua grandeza de caráter? Quando, por intermédio da boca de Govinda, ficou sabendo dessa notícia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, já no dia seguinte, foi até lá e falou o que segue: que coisas deliciosas está comendo, por que não me dás nada? Dizendo isso, ele pegou um bocado à força e pôs-se a comer. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu pegava outro punhado de comida, Swarup Damodar segurou pela mão e disse: isso não te convém. Dessa maneira, ele à força tirou a comida dali. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: é claro que todos os dias como diversas variedades de prachada, mas jamais provei prachada tão saborosa quanto esta que Raghunath está comendo. A
Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu realizou muitos passatempos em Jagannath Puri. Ao ver as rigorosas penitências a que Raghunath Das se submetia na ordem de vida renunciada, o Senhor ficou imensamente satisfeito. Em seu próprio poema, conhecido como Gorangastava Kalpa Vriksha, Raghunath Das descreve sua liberação pessoal. Embora eu seja uma alma caída, o mais baixo dos homens, Sri Chaitanya Mahaprabhu, com sua misericórdia, libertou-me do fogo ardente da floresta da grande opulência material. Ele sentiu muito prazer em me entregar a Swarup Damodar, seu companheiro pessoal. O Senhor também deu-lhe a guirlanda de conchinhas que usava em seu pescoço e a pedra da colina de Govardhana, embora ele lhes quisesse muito. Esse mesmo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu desponta dentro do meu coração e me faz ficar louco por ele. Este verso é do Sri Gauranga Stava Kalpavriksha, verso 11, escrito por Raghunath Das Goswami. Assim, acaba de descrever o encontro transcorrido entre Raghunath Das e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qualquer pessoa que ouça sobre este incidente alcança os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Das, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, 6º capítulo, descrevendo o encontro do Senhor Chaitanya com Raghunath Das Goswami. Só um minutinho para começarmos a leitura de uma aula de Srila Govinda Maharaj. Essa aula de Srila Govinda Maharaj, ela está no site internacional, SSMAT Internacional. O título é A Terra das Joias Espirituais. Srila Govinda Maharaj, ele deu essa aula em Vrindavanadana. Ele começa falando assim: muitos devotos vêm ao nosso mate, a nossa missão, de todos os cantos do mundo, todos os lugares do mundo, e nós vivemos juntos. Todos que vêm não sabem bengali, eles não sabem falar bengali, inglês ou hindi, mas eles são sempre muito submissos e eles se esforçam para servir e eles estão servindo. De que forma isso é possível?
só pode acontecer pela misericórdia sem causa de Sri Guru. Pela misericórdia sem causa do Guru, o serviço é possível. Srila Siddhartha Maharaj, ele espalhou a sua consciência, a consciência que está vindo através da linhagem de Srila Rupa Goswami Prabhu. E vocês estão tendo a oportunidade de se engajar nessa linha de serviço devocional. Todos vocês não sabem nem falar inglês, mas estão prestando o serviço. Às vezes é um milagre para mim ver somente o sentimento de afeição e o sentimento de serviço, eles podem nos ajudar. E vocês têm isso. Somente, veja só, a importância dessa frase. Somente o sentimento de afeição e o sentimento de serviço devocional podem nos ajudar. E vocês têm isso, Srila Govinda Maharaj fala. É a sua propriedade e servi-los. Essa é a minha propriedade. A minha propriedade, Gurudeva fala, é servir vocês. Dessa forma, nenhum problema ele se interpõe entre nós. Nós estamos sempre tentando servir à vontade e o humor de Srila Siddhartha Maharaj. E é por isso que nós viemos aqui. Srila Siddhartha Maharaj, finalmente, ele me disse: no futuro, não tente fazer muitas contas. Gerenciar uma conta é muito difícil. E todo o seu tempo, ele será tomado para essa gestão. Portanto, faça uma conta apenas em puridão e, se possível, você pode tentar organizar um ashram de bhajans para devotos em Vrindavana. Então, Srila Siddhartha Maharaj, ele não gostava muito de abrir novos centros, muitos templos, porque ele disse, você vai perder muita energia com isso. Então, ele deu orientação que podia ter um centro de pregação em Vrindavana e em Govardhana. Srila Siddhartha Maharaj, ele não queria muitos locais para não ter muito trabalho de organizar, porque aí você perde muito tempo organizando as coisas. E aí Srila Govinda Maharaj diz: eu acredito que eu tenho a fé em Srila Siddhartha Maharaj e que, por sua misericórdia, sem causa, nós podemos e nós devemos estabelecer aqui um ashram de bhajans para devotos, um ashram para servir. Srila Siddhartha Maharaj, ele não disse uma palavra, mas ele disse Bhajan Ashram. Quem quer que venha a Vrindavana deve tentar fazer seva, serviço a Deus. Bhajan significa seva, serviço devocional. Aqui
nós não estamos fazendo negócios. Quando o humor de serviço, a Vrindavana, ao Guru e aos Vaishnavas vier a nós, quando o humor de serviço a Radha Krishna, ele vier até nós, então nós tentaremos permanecer em Vrindavana. Quem tiver esse humor, ele pode permanecer em Vrindavana. E para esse tipo de devoto, nós devemos criar um ashram de bhajans, de serviço aqui. Às vezes, alguns devotos, eles têm a intenção de ficar em Vrindavana, mas permanecem lá como uma abelha em uma garrafa de mel. O que eles estão fazendo em Vrindavana? Um devoto, ele veio me ver recentemente. Ele mora aqui em Vrindavana, mas o que ele está fazendo aqui? Ele comprou uma vaca e ele sustenta a sua família. Ele está fazendo o mesmo que ele fazia na Bengala. O seu humor, ele está bom porque ele considera Vrindavana um lugar muito auspicioso, mas a sua concepção de Vrindavana, ela é muito limitada. Srila Govinda Maharaj também falava: não fique muito tempo em Vrindavana, é perigoso. Se você ficar em Vrindavana, tem que ser um humor de serviço, como diz aqui. E aí o devoto, ele foi lá, comprou uma vaca, sustentou a família, mas ele estava com o mesmo humor que ele tinha na Bengala. Não de exclusividade. Gurudeva fala, a concepção dele de Vrindavana é limitada, é muito limitada. Vrindavana é infinitamente grandiosa e inconcebível para a nossa inteligência. Nós vemos apenas a aparência mundana de Vrindavana e nós não estamos sendo admitidos no mundo transcendental desse Vrindavana Dham. Nós precisamos de admissão e é a nossa esperança que um dia nós possamos alcançar essa visão real de Vrindavana. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: pegando esse sloka como o exemplo, nós adoraremos Vrindavana de longe. Quem lê o Sri Brahma Samhita, ele pode conhecer algo sobre Vrindavana. Na verdade, Vrindavana Dham é Goloka. Aí tem um verso aqui. Vrindavana Dham é primeiro está Devi Dham, depois Mahesha Dham e acima de Mahesha Dham está Hari Dham e acima de tudo está o seu próprio casa, Goloka. Aí tem um outro verso que diz assim, um verso bem comprido. Aquele lugar onde os deuses divinos da fortuna são vou ler novamente. Aquele lugar onde
as deusas divinas da fortuna, elas são as amadas e Krishna é o homem, o macho supremo, é o único amante. Todas as árvores, elas são árvores divinas que realizam desejos. O solo, ele é feito de gemas transcendentais, de joias transcendentais. E a água, ela é o néctar, onde cada palavra é uma canção, cada movimento é uma dança. A flauta é a companheira mais querida. A luz do sol e a luz da lua são o êxtase divino. E tudo o que existe é divino e agradável. Onde um grande oceano de leite, ele flui eternamente dos úberes de bilhões de vacas, Surabhi. E o tempo divino, ele está eternamente presente, nunca sofrendo o distanciamento do passado e do futuro por uma fração de segundo sequer. Aquela suprema morada transcendental de Shwetadvipa, eu adoro. Praticamente ninguém neste mundo conhece este lugar, exceto alguns devotos puros, e eles o conhecem como Goloka. Essa é a explicação, diz Gurudeva, de Vrindavana. Também o Brahma Samhita, capítulo 5, verso 29, diz o seguinte: o Senhor Brahma, ele fala, aí tem um verso aqui, rodeado por milhões de árvores que realizam os desejos em moradas feitas de multidões de joias que realizam desejos. Aquele que cuida das vacas, das vacas sempre produtivas, e que é perfeitamente servido com grande afeição por centenas de milhares de Lakshmis. O Senhor primordial, Govinda, eu o adoro. No Sri Brahma Samhita há uma explicação muito interessante sobre Vrindavana Dan, Goloka Dan. Aí tem o verso aqui do Brahma Samhita. Se nós observarmos as casas em Vrindavana, nós não podemos ver que elas são feitas de Chintamani, mas, na verdade, elas são transcendentais. E Vrindavana, ela é toda feita de Chintamani. Prakarasa de maço. Aí tem um verso aqui que diz: Sadimaço significa todas as casas, e Kalpa Vrikasa significa árvores que realizam desejos. Se você quiser uma fruta como uma manga de uma árvore de Nim, a árvore de Nim, ela lhe dará uma manga. Isso é Kalpa Vriksa. Mas o que nós vemos com a nossa visão atual não é isso. A nossa visão mundana não vê isso. Srila Govinda Maharaj fala.
Nós achamos que é um lugar muito auspicioso, Vrindavana, sem dúvida, e que existe acima desse mundo mundano, mas com o nosso conhecimento mundano, nós não conseguimos sentir Vrindavana. Nós glorificamos esse lugar auspicioso e, portanto, às vezes, alguma luz ela pode nos atingir. Nós achamos que é melhor do que outros lugares, sem dúvida, mas nós não vemos a verdadeira Vrindavana. Mas nós precisamos dessa verdadeira Vrindavana e nós precisamos ter acesso a ela. Tem outro verso aqui que diz, o verso do Sri Brahma Samhita, capítulo 5, verso 29. A esse respeito, eu lembro-me de uma resposta dada por Pishima, a irmã de Srila Swami Maharaj Prabhupada. Pishima, ela tinha muita consideração e afeição por Srila Siddhar Maharaj e também ela apreciava como discípula. Ela era uma mulher muito rigorosa e grande devota do Senhor Supremo Sri Krishna. Por isso, todos a respeitavam e a sua opinião, ela era muito importante para todos. Todos tinham um apreço pela opinião dela. Um dia, alguns sannyasis curiosos, eles lhe perguntaram de que maneira Sri Chaitanya Sarasvati Mati de Navadvip Dham, ele está correndo, como é que ele está se desenvolvendo? Eles estão comendo bem ou não? Eles estão recebendo comida? E Pishima, ela respondeu, esse mate, essa missão é tão gloriosa, você não consegue imaginar. A própria Lakshmi Devi, ela cuida dos jardins e da varanda de Radha Govinda Sundar. Então, é a posição real do Sri Chaitanya Sarasvati Mati lá. Isso a irmã de Prabhupada Swami Maharaj falou. Quando Srila Siddhar Maharaj, ele ouviu isso, ele disse, Pishima, ela se expressou de uma forma muito protetora. Se ela tivesse dito, a própria Lakshmi Devi, ela cuida dos jardins da missão de Siddhar Maharaj, eu cairia no oceano da ofensa. Mas ela disse, ela está cuidando dos jardins de Radha Govinda. E isso é bom. Nós podemos honrar isso. Nós podemos honrar a opinião dela. Outro verso aqui diz o seguinte: este é o estado de espírito do nosso corpo transcendental. Nós estamos sempre prontos para servir a Krishna e aguardando a orientação do nosso Mestre Divino. O nosso corpo transcendental, ele é muito bem decorado com as marcas e tilaka, como 12 templos de Krishna e uma bela tulasi, mala, em nosso pescoço. Então, a importância de passar a tilaka nos 12 pontos do corpo. O nosso corpo, Srila Siddhar Maharaj falou, o nosso corpo transcendental,
ele é muito bem decorado com as marcas de Tilaka, como 12 templos de Krishna. São 12 templos de Krishna e uma bela Tulasi Mala em nosso pescoço, a Kantimala. Srila Govinda Maharaj falou, uma vez perguntaram para ele sobre tatuagem. Muitas pessoas fazem tatuagem. Srila Govinda Maharaj não gostava de tatuagem. Ele falou, se você já fez, não precisa tirar, mas não faça mais. O nosso corpo não é como um gado que é marcado. O gado, ele é marcado. Você pega um ferro quente, você coloca no pelo, na pele do boi para marcar ele. E Srila Govinda Maharaj falou, nós não somos gado para ser marcados. O nosso corpo é de Krishna. A nossa tatuagem é a Tilaka. O ornamento nosso tatuagem é a Tilaka. E também o colar de Tulasi no pescoço. Então, por isso, Srila Govinda Maharaj não gostava de tatuagem. Ele falou, não faça tatuagem. Aquele que já fez, não há problema. Já fez, mas não faça mais nenhuma. O Mahamantra Hare Krishna, ele está em nosso peito, com esse corpo. Nós devemos servir a Krishna sob a orientação do nosso Mestre Divino, nosso Guru. Este é o nosso Dhyan, a nossa meditação, e é isso que nós desejamos. Nós estamos praticando de forma mundana, mas pela misericórdia do nosso Gurudeva e através da nossa devoção, nós precisamos obtê-lo. Essa é a nossa única esperança, e isso foi demonstrado por Srila Raghunatha Das Goswami e Srila Rupa Goswami. Nós acabamos de ler, acabamos de escutar sobre Raghunatha Das Goswami agora há pouco. Eu já mencionei, Gurudeva fala, o Super Sloka de Srila Raghunatha Das Goswami. E aí ele fala aqui o verso. Srila Rupa Goswami, ele proferiu outro sloka que também é muito elevado. E ele disse, aí tem um verso aqui, sloka, diz o seguinte: ó Dinabandhu, ó Krishna, eu estou completamente rendido aos teus pés de lótus. Eu não quero nada sem a tua misericórdia. Essa é a minha posição de vida. Eu não louvarei aos outros e eu não desejo nada de nenhuma outra fonte. Eu desejo apenas a misericórdia da tua divina graça. Dessa forma, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele também explicou o coração de um devoto. Eu não quero nada, somente você. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele compôs muitos livros para nós. As almas condicionadas. Ele nos deu muitas coisas. De qualquer forma, a nossa atividade, ela deve ser voltada para o serviço ao Guru, aos Vaishnavas e ao Bhagavan Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E um dia nós alcançaremos essa visão transcendental. Através dessa visão, nós seremos capazes de ver tudo. Krishnadam, o local que Krishna mora, Vrajadam, Vrindavanadam, nós receberemos a misericórdia da base de Vraja, ali, e de Sri Rupa, Sri Sanata, Sri Raghunatha e os outros Goswamis de Vrindavana, através da misericórdia deles. Nós devemos receber o serviço às suas senhorias. Sri Krishna, Chandra, Mahaprabhu e Shrimati Radharani. Esta
é a nossa única esperança e o único objetivo da nossa vida. Assim, Srila Govinda Maharaj termina. Então, sem a misericórdia dos gurus, do guru, da associação discipular, sem servir os Vaishnavas, o guru, o Bhagavan, não há como chegar em Radha Krishna, não há como chegar. É o único objetivo da nossa vida. Esta é a nossa única esperança. A misericórdia do guru, a misericórdia dos Vaishnavas, a misericórdia de Krishna. Assim, Srila Govinda Maharaj termina aqui esse pequeno trecho dessa aula que ele deu em Vrindavana. Nós só conseguiremos o olhar transcendental através do Guru, da misericórdia do Guru. E como diz Srila Acharya Maharaj, misericórdia significa serviço devocional. As pessoas acham que misericórdia, o Gurudeva vai me dar a misericórdia, como tomar uma pílula, eu vou ter Krishna Prema. Não, misericórdia é serviço. Se você está rejeitando o serviço que alguém te deu, o Guru te deu, um representante do Guru te deu, você está rejeitando a misericórdia. As pessoas têm essa mania, recebem o serviço do Guru, recebem o serviço do templo e as pessoas não praticam, elas não fazem o serviço. Como a pessoa quer ter o avanço espiritual, se ela não quer o serviço que é dado para ela? Srila Acharya Maharaj falou, aquele que tem serviço devocional tem misericórdia. Se você não faz o serviço devocional que é dado para você, você está rejeitando a misericórdia, você está jogando no lixo. A misericórdia chega na tua casa, em você, e você joga fora. Então você não quer vida devocional. Se você recebe um seva, um serviço devocional, você não faz, você não quer vida devocional. Você está brincando de vida devocional. Brincando de devoto. Tem muita gente que brinca de devoto. Por isso, Srila Acharya Maharaj deu uma aula falando, a vida devocional é algo sério. Vida devocional não é brincadeira. Se você recebe um seva, um serviço devocional, você tem que agarrar ele e fazer da melhor forma possível. O Guru, os Vaishnavas, Krishna gosta de serviço responsável. Serviço responsável é serviço constante. Não é fazer um dia, não fazer no outro. Fazer um mês, não fazer o outro. Isso não é serviço responsável. Responsabilidade é seguir sempre. O que foi dado para você, não importa o que, o Guru te deu, alguém te deu serviço, você tem que cumprir esse serviço. Não é fazer quando você quer, quando a tua mente quer. Isso é o que o Guru gosta, o que Krishna gosta, o que os Vaishnavas gostam. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco da live pelo Facebook. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram
ব্রজে কইল বাস Jai Gosai Name Braje Kulavasa রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে বজাই আমার Guru Vaishnava Pade Bhajai Amar বৈষ্ণব পাদ পদ্ম পরিয়াস Guru Vaishnava Pada Pada Kodiyasha সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস Hari Nama Sankirtana Kohe Anantamadavi রাম সংকীর্তন কহে অদম দাস Hari Nama Sankirtana Kohe Anantamadavi হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare হরে রাম 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 হরে হরে Hare Rama 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 Hare Hare হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare হরে রাম 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 হরে হরে Hare Rama 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 Hare Hare কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare হরে রাম 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 হরে হরে Hare Rama 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 Hare Hare কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare হরে রাম 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 হরে হরে Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare Hare হরে রাম 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 হরে হরে Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari 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 Gaura Hari 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 Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari 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 Gaura Hari 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 Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Dayamitai Joya Gora 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 Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita
Haribo, Haribo, Nitagora, Haribo, Nitagora, Haribo, 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 Nitagora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco participando pelo Facebook. Daqui uma semana, exatamente, dia 26 de abril, é o festival 4 anos do desaparecimento de Srila Acharya Maharaj. Então, vamos fazer o festival aqui sábado que vem. Quem for participar presencialmente, me comuniquem para que nós possamos organizar o festival da forma melhor possível. E quem não puder vir, por algum motivo, pode assistir também. Nós vamos fazer a transmissão pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Mas é claro que é diferente você ver online e você participar presencialmente. Tem uma diferença enorme. Nós temos conosco hoje aqui participando o Jadonati Prabhu, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, o Dói Amor Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, Andréa Ferreira, Uraniel Jardim, Hari Garcia, Mamata Amor Devidasi, Satyakama Om. Essas são as pessoas que curtiram a live. Deixe-me ver aqui quem comentou. Se tem alguém que comentou que não curtiu. Todo mundo que fez algum comentário curtiu. Deixa eu olhar se tem alguém no outro aparelho que não curtiu e nem comentou. Então nós temos aqui, que não curtiu e nem comentou, o Francisco Torres, Archana Devidasi também aqui conosco, o Juan Premanati também conosco aqui, Erandi Avalos conosco também. Acho que é a primeira vez que Erandi participa. A Lilian também participando conosco aqui. A Amrita Sindhu Devidasi aqui conosco também participando. Eu creio que são essas pessoas. Eu não falei o nome de alguém, me perdoe porque não apareceu para mim aqui no Facebook. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 horas com Mangal Arati. Às 8 horas continuaremos a leitura do livro Sharanagati de Srila Bhaktivinoda Thakur. E amanhã também teremos o Darshan de Srila Tilakani Maharaj. E à noite faremos o programa a partir das 18 horas e às 19 horas com a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj. Dandavat Pranam a todos.